Tá a fim de saber como se faz a rotação de dano com o seu druida da especialização de Feral, com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando pela minha loja da Amazon. O link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos pro vídeo. Follow me and ponder the question, what if? То брудер, солдат. Я готов отвечать. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia básico e intermediário para druida da especialização de Feral. Eu vou falar brevemente sobre as habilidades de classe, de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e por último mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. Lembrando que eu sempre sugiro aqui a melhor combinação para habilidades de alvo único e PvE, pelo menos nessa série de guias. Eu vou tentar não fazer um vídeo muito longo, caso fique eu vou dividir em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você não gosta muito de vídeos longos, aumenta a velocidade de reprodução do vídeo ou ouve como se fosse podcast mesmo até chegar na parte prática, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de Feral? Eu fiz aqui um top 4, em que em primeiro lugar nós temos crítico, em segundo, maestria, em terceiro, versatilidade e em quarto, aceleração. A agilidade deve ser sempre o seu status primário, ele que vai aumentar diretamente todo o seu dano. A versatilidade aumenta o seu total de dano e aumenta a sua redução de dano recebido, e também vai aumentar as suas curas. A aceleração aumenta a sua velocidade de ataque, regeneração de energia e também reduz o cooldown de algumas habilidades. Crítico aumenta suas chances de causar o dobro do dano e a maestria eu vou explicar em breve. Beleza, meus amigos? Agora eu vou começar falando sobre as habilidades de classe, ou seja, que todos os druidas têm, e de alguma forma vão ser relevantes para a nossa especialização de Feral, ou seja, que vão entrar na nossa rotação de dano. Porque caso vocês não saibam, não estejam familiarizados, druida tem muita habilidade, e muitas delas são de utilidade, já que é uma classe até mais de suporte do que outra coisa. Tirando a especialização de Feral, que é dano puro e tal, mas mesmo assim é uma classe que tem muita habilidade de utilidade. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pular essas e vou dar uma pincelada só sobre as mais importantes, assim, por exemplo, eu recomendo interromper, coisas assim, e as outras que sejam mais voltadas para a parte de dano, beleza? Vamos começar por Mordida Feroz. Essa é uma habilidade que ela consome pontos de combo para causar dano, então ela gasta os nossos recursos, e no caso aqui vai ser ponto de combo e energia, né? Nós temos dois tipos de recurso com o nosso personagem aqui, ponto de combo e energia, enfim, ela vai consumir. Golpe final que causa dano físico por ponto de combo e consome até 25 pontos a mais de energia para aumentar em até 100% dano. Mordida Feroz também renovará a duração do seu rasgar no alvo. Isso é um efeito de uma passiva de um talento que eu vou explicar depois, mas enfim. É muito semelhante a especialização de Feral a Ladino, já que Ladino tem uma mecânica parecida, ponto de combo e energia. Então aqui, quanto mais ponto de combo, mais dano você vai causar. Aqui eu vou citar uma habilidade que ela não é utilizável na forma de felino. Por quê? Porque é uma habilidade de lançamento de druida que eu vou ter que explicar de qualquer forma depois na rotação esse detalhe. Porque, por exemplo, você tem a possibilidade de, apesar de sua forma principal ser felina, você tem a possibilidade de utilizar uma forma secundária que seria a forma de equilíbrio. Então, por exemplo, dependendo da situação, se você não quer perder dano, mas você não pode ficar perto do seu inimigo, você pode ir para longe um pouco e utilizar essa habilidade Ira, assim como outras que eu vou citar. É situacional, ela não é dedicada para a nossa especialização de Feral, não. Como eu falei, a classe de druida é uma classe um pouco mais complexa, mas enfim. Ira, atira uma esfera de energia contra o alvo, causando X de dano de natureza. Fogo lunar, um feixe rápido de luz lunar que queima o alvo, causando X de dano arcano e mais X de dano arcano ao longo de 16 segundos. Também entra na questão que eu falei de uma segunda forma e dano à distância. Espreitar. Espreitar não tem a ver com dano, mas eu sempre recomendo que vocês estejam em modo furtivo.
até porque tem benefícios em algumas habilidades que a gente precisa estar em modo furtivo. Lembrem-se sempre, a especialização de feral é muito semelhante a ladino, então se você já tem um conhecimento de ladino, saiba que você vai pegar algo parecido. No caso do espreitar é a mesma coisa que o modo furtivo do ladino. Tem benefícios. Temos despedaçar. Essa habilidade é exclusiva da forma de felino, requer forma de felino. Então assim, despedaçar. Despedaça o alvo causando X de dano físico, causa 20% a mais de dano contra alvos sangrando. Em modo furtivo, despedaçar causa 60% a mais de dano e tem o dobro de chance de acertar criticamente e gerar mais um ponto de combo, e já gera um ponto de combo. Vamos lá. Lembra que eu falei da questão do espreitar? Então, essa é uma boa habilidade para você começar um combate em modo furtivo. Por quê? Quando você está ali em modo furtivo, ela vai causar 60% a mais de dano. Então, pelo menos o primeiro ataque que você der, você já vai causar, com ela no caso, você já vai causar uma boa quantidade de dano. E ela tem o dobro de chance de acertar criticamente e gerar outro ponto de combo. Ela já gera 1 de natureza, então ela já vai ter uma alta chance de gerar 2. Além disso, nós temos muitas habilidades de sangramento. E se o alvo estiver sangrando, ela normalmente, sem modo furtivo, ela já vai causar ali 20% a mais de dano. Então é uma habilidade que ela tem essas particularidades aí para você conhecer antes de utilizar. Beleza, agora vamos para as habilidades específicas de feral, da nossa especialização. Vamos começar pelas passivas. É bom a gente ter, de qualquer forma, um conhecimento de todas as passivas. Velocidade predatória. Seus golpes finais têm 20% de chance por ponto de combo, ou seja, no máximo tem 100% de chance, de fazer com que a sua próxima habilidade recrescimento ou raízes enredantes se torne instantâneo. Uma é a habilidade de cura e a outra é uma habilidade de controle de grupo. E não custe mana, e possa ser lançada em qualquer forma. O que isso quer dizer? Toda vez que você usa um golpe final, se ele estiver com o máximo de pontos de combo, você vai poder lançar com certeza uma dessas duas habilidades de forma instantânea. De qualquer forma, são 20% por ponto de combo. Então, sei lá, se você quiser utilizar antes, a chance vai escalonar de acordo com a quantidade de pontos de combo que você usou. É isso. Rapidez felina. Aumenta em 15% sua velocidade de movimento. Vamos lá. Na forma de felino, a gente já tem algumas vantagens. Quais são? 40% de aumento do dano de ataque automático, a gente tem. E a gente tem 30% a mais de velocidade de movimento. A gente tem proteção contra efeito de polimorfia e reduz o dano de queda. É importante lembrar uma coisa também para vocês, que eu cheguei a não comentar. Se você tomar um efeito de enraizamento, qualquer efeito assim de enraizamento ou de lerdeza, se você se transformar em outra forma, você vai se livrar daquilo. Então, você tá no combate, enraizaram você, usa outra forma, você vai se livrar. É isso. E essa rapidez felina, você tem mais 15% aí de velocidade de movimento. Temos presságio de clareza. Seus ataques automáticos têm chance de provocar um estado de abstração, fazendo com que sua próxima habilidade, despedaçar, surra ou patada, não custe energia. Essa habilidade patada eu não citei, mas só dando uma pincelada nela, é uma habilidade de dano em área que, por conta de um talento, ele acabou sendo substituído para mim por outra habilidade, mas só para citar, é uma habilidade que custa 35 de energia e golpeia todos os inimigos próximos causando X de dano físico, dano reduzido acima de 5 alvos e causa 20% a mais de dano contra alvos que estiverem sangrando, gera um ponto de combo. Então, só para dar uma pincelada aqui de qualquer forma, essa habilidade para mim vai ser substituída na build que eu vou recomendar para vocês. Temos maestria, garras de navalha, aumenta em X% o dano causado pelas habilidades de sangramento e golpes finais na forma de felino. Quanto mais maestria vocês tiverem, maior vai ser o dano causado pelo sangramento, que é o nosso dano sobre tempo que a gente tem, e também o dano final dos nossos golpes finais, né? Que é as habilidades que a gente usa para finalizar mesmo, gastar os nossos recursos. Temos instinto feral. Reduz a chance de detecção pelos inimigos enquanto você estiver espreitando. Isso quer dizer que reduz a chance deles enxergarem você enquanto você estiver espreitando. Porque assim, se você chegar muito perto de alguém na forma de furtivo, acaba que eles vão acabar te enxergando, mas essa nossa passiva aqui diminui esse risco. Resumindo, é isso. Não entra na rotação de dano de corpo. Temos Fúria Primeva. Ao acertar criticamente com um ataque corpo a corpo, que gere pontos de combo, você ganha um ponto de combo adicional. Dano ao longo do tempo não ativa o efeito. Quer dizer que o nosso sangramento não vai funcionar se ele acertar criticamente. Mas toda vez que a gente acertar um ataque crítico, alguma habilidade, sem ser
essa de dano sobre tempo, a gente vai ganhar 1 ponto de combo adicional. Então a gente usou uma habilidade, vou dar o exemplo aqui do Despedaçar, que eu falei mais brevemente. Usei Despedaçar, ele já me gera 1 ponto de combo. Se eu acertar ele criticamente, eu vou ganhar 2 pontos de combo. É isso, toda vez que a gente acertar criticamente um ataque que gere pontos de combo, não funciona para finalização, né? A gente ganha 1 ponto de combo adicional. Então o crítico é um atributo que funciona muito bem para a classe de druida feral. Feridas infectadas. Estraçalhar, que é uma habilidade que eu ainda vou falar, provoca ferida infectada, reduzindo em 20% a velocidade de movimento do alvo por 12 segundos. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente utilizar o estraçalhar, vai causar esse debuff no inimigo. No caso dele poder ser, né, sofrer esse tipo de atributo negativo. Se for no caso do boss, não vai funcionar. Mas enfim, só para vocês terem uma consciência de que o feral faz isso. Adepto felino. Confortar e remover corrupção são usáveis na forma de felino. Uma dessas habilidades é um dispel que a gente tem e a outra é um controle de grupo. Mas enfim, só para vocês saberem, depois vocês dão uma lida aí. Surto estelar. Essa é uma outra habilidade do tipo que eu falei um pouco anteriormente, na questão de ser uma habilidade para dano à distância, que é situacional que a gente vai fazer, né? Então, lança uma saraivada de energia estelar no alvo, causando X dano astral e aumentando o bônus de dano de qualquer eclipse ativo enquanto o efeito durar. Que é a forma de luniscante. Então, o que acontece? Como eu falei, vai ter situações que vocês talvez não possam bater diretamente no seu inimigo por alguma mecânica. Essa habilidade é uma das que você usa sua forma de ataque mágico a longa distância, e essa habilidade vai entrar aí nessa lista de habilidades que a gente pode usar para causar dano, para depois a gente voltar na forma de felino, porque como eu disse, são situações, né? O foco aqui é a gente usar a forma de felino. Enfim, dei uma pincelada só por isso. Temos surra. Atinge todos os inimigos próximos, causando X de dano de sangramento e mais X de dano de sangramento ao longo de 15 segundos. Concede 1 ponto de combo. É uma habilidade aí de dano em área. Temos rasgar. Essa é uma habilidade que é muito presente na nossa rotação. É uma habilidade também que gasta os nossos recursos, né? Tanto energia quanto pontos de combo. Golpe final que causa dano de sangramento ao longo do tempo. Duração proporcional à quantidade de pontos de combo. Quanto mais pontos de combo, maior o efeito do sangramento e maior o dano também. Temos mutilar. Essa é uma habilidade que a gente tem para atordoar e causar dano, só que ela consome energia e pontos de combo. Então é bom você prestar atenção no momento certo de utilizar ela ou não. Golpe final que causa dano físico e atordoa o alvo. Aumenta o dano e a duração por ponto de combo. Mesma coisa, quanto mais ponto de combo, maior o dano e por mais tempo de atordoamento. Fúria do Tigre. Recarga de 30 segundos. Restaura imediatamente 50 de energia e aumenta em 15% o dano de todos os ataques por toda a duração. E dura 10 segundos. Essa é uma habilidade pra gente causar explosão de dano. Como ela restaura 50 de energia, o interessante é que a gente não utilize ela de cara, porque senão a gente tá jogando 50 de energia fora. E quem joga de feral sabe que às vezes é difícil você ter energia, porque ele vive cansado. Tô zoando, piadinha ruim, eu sei. Mas enfim, de qualquer forma é um fato. Às vezes é meio difícil você gerenciar a energia. Fica parecido com alguns tipos de ladino. Então, assim, não desperdice esse ganho de energia extra que a gente vai ter com essa habilidade. A recarga não é muito curta, a recarga não é muito comprida, na verdade, e ainda aumenta em 15% todo o seu dano durante esses 10 segundos. É uma habilidade muito boa. Temos fogo solar. No mesmo esquema que eu falei, para quando você for precisar atacar à distância. Queima o inimigo, causando X de dano de natureza e então mais X de dano de natureza ao longo de 12 segundos. O alvo primário ao alvo primário e a todos os inimigos em um raio de 8 metros. Requer forma de luniscante. É obrigado você, metamorfosear para essa forma aqui. Fogo estelar é a mesma situação de longa distância. Provoca um estouro de energia causando X de dano arcano ao alvo e X de dano arcano aos inimigos em um raio de 5 metros. Estraçalhar. Estraçalha o alvo causando X de dano de sangramento mais X de dano de sangramento ao longo de 15 segundos. Reduz em 20% a velocidade do alvo por 12 segundos. Enquanto estiver furtivo, estraçalhar atordoará o alvo por 4 segundos e causará 60% a mais de dano. Gera 1 ponto de combo. Agora eu quero comentar o seguinte. Outra habilidade que vocês viram que tem bônus se você estiver furtivo. O que vai determinar qual habilidade que você vai começar em modo furtivo, se é o despedaçar ou se é o estraçalhar, é o seguinte. É só você se perguntar. O meu alvo pode ser atordoado? Não. Então você usa o despedaçar. Por exemplo, um boss. Você não vai gastar dessa forma.
normal. Agora, o alvo pode ser atordoado? Aí você começa com estraçalhar. O ideal é que você faça isso. Você comece já em modo furtivo e a escolha do seu início vai ser realmente baseado só nisso. E é uma habilidade muito boa, né? Enfim, ela tem um dano de sangramento alto ao longo do tempo, reduz a velocidade do inimigo se for possível e gera 1 ponto de combo. Se acertar criticamente, graças à passiva a gente gera 2 pontos de combo. Temos esmagar crânio. Você investe e esmaga o crânio do alvo, interrompendo o lançamento de feitiços e impedindo que qualquer feitiço da mesma escola de magia seja lançado por 4 segundos. Tem uma recarga de 15 segundos. É o nosso interromper, interrompe por 4 segundos e o tempo de recarga é muito curto. Então, sempre interrompa feitiços quando for possível. Pode ter certeza que o grupo vai apreciar muito sua jogabilidade dessa forma. E temos Berserk. Entre em estado de Berserk por 20 segundos, fazendo com que estraçalhar e despedaçar causem dano como se você estivesse furtivo. Ou seja, aquela limitação que a gente tem do modo furtivo para despedaçar e estraçalhar, enquanto você estiver com Berserk, vai ser retirado. Então você está no combate, usou estraçalhar, atordoou ele, vai causar mais dano, aquela coisa. Como se você estivesse furtivo, e os seus golpes finais tenham 20% de chance por ponto de combo gasto a restituir 2 pontos de combo. O que isso quer dizer? Você usou um golpe final. Quando você usa o golpe final, você tem uma chance de 20% para cada ponto de combo que você gastou de restituir 2 pontos de combo. Então, se você usou um golpe final com 5 pontos, que é o total, é 100% de chance de você restituir 2. E vai diminuindo para cada ponto de combo a menos que você, utilizou ali durante o seu golpe de finalização. É uma habilidade de burst de dano também e tem uma recarga alta, 3 minutos. Então, você não vai usar toda hora, né? Mas enfim, é uma habilidade muito boa. Beleza, agora que eu já expliquei as habilidades de classe e de especialização, vamos passar para explicação e recomendação dos talentos. Da primeira linha nós temos Predador. A recarga de Fúria do Tigre é concluída quando o alvo morre, com um dos seus efeitos de sangramento ativo. Fúria do Tigre dura 5 segundos a mais. Então vamos lá, vai potencializar o nosso Fúria do Tigre, que ao invés de 10 segundos vai durar 15, e se um alvo morre com algum efeito de sangramento seu, ele vai concluir a recarga do Predador. A segunda é Dentes de Sabre. Mordida Feroz causa 20% a mais de dano e aumenta a duração de rasgar no seu alvo em 1 segundo por ponto de combo gasto. O que isso quer dizer? A gente utilizou o sangramento rasgar. Para cada ponto de combo que a gente gastar na Mordida Feroz, vai aumentar em 1 segundo a duração do nosso rasgar. Então, toda vez que a gente usa no máximo, 5 segundos aí que a gente ganha mais de rasgar. É para facilitar um pouco a nossa rotação. Além disso, Mordida Feroz causa 20% aí a mais de dano. Inspiração Lunar. Fogo Lunar é usável na forma de felino. Custa 30 de energia e gera 1 ponto de combo. Fogo Lunar é aquela habilidade que eu falei pra gente utilizar na forma de luniscante, né? De dano a longa distância. Com esse talento você pode usar esse Fogo Lunar na forma de felino, só que ao custo de 30 de energia e gera 1 ponto de combo. Vamos lá, dessa linha de talentos aqui, o talento que vale a pena pra gente, pra dano de alvo único, é o Dente de Sabre. Ele vai facilitar muita rotação na questão da gente não ter que renovar o rasgar toda hora, né, de forma ativa. Então, Mordida Feroz a gente vai utilizar com frequência e ele vai ter mais dano e ainda vai aumentar a duração um pouquinho ali do nosso rasgar. Então ele vai ajudar a gente de forma passiva. Essa é a melhor opção para dano de alvo único. Inspiração Lunar não vale a pena, você vai desperdiçar energia. E o Predador é mais voltado para dano em área. Então, essa é a minha recomendação. Dente de Sabre aqui se você quer jogar com dano de alvo único. Da segunda linha de talentos, são talentos de utilidade. Então eu vou pular. A terceira linha de talentos também são talentos de utilidade, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Lembra a questão que eu falei sobre causar dano através de metamorfose, dano a longa distância? Nesse caso, se você for fazer isso, você tem que pegar a afinidade com equilíbrio para melhorar isso para você. Como de equilíbrio, você aumenta o alcance das suas habilidades, mesmo de felino naturalmente, mas a sua forma ali de luniscante, você ganha essas habilidades que eu acabei citando lá, que é o Fogo Solar, Fogo Estelar, Luto Estelar e Tufão, mas aí é controle de grupo. Então, se você vai fazer isso, pegue afinidade com equilíbrio. Às vezes pode ser útil para você. Agora, se você não tem esse interesse, as outras opções são o seguinte: se você quer um pouco mais de armadura, um pouco mais de defesa para você, pega afinidade com Guardião. Passivamente você tem 6% de dano recebido. Se você quer um pouco de cura, pega afinidade com a Restauração, porque a passiva dela cura 3% do seu máximo de pontos de vida a cada 5 segundos. Ainda tem um efeito secundário, que é se você estiver com pontos de vida cheio, outra pessoa do seu grupo vai ser curada. Então a escolha aqui vai ser baseado nisso. Da quarta linha de talentos, também são talentos de utilidade, então pensa direitinho e vê o que você acha melhor para você. Da quinta linha de talentos, nós temos Alma da Floresta.
Seus golpes finais geram 5 de energia por ponto de combo gasto e causam 5% a mais de dano. Então vamos lá. Nossos golpes de finalização vão gerar 5 de energia sempre por ponto de combo gasto. Então se você gasta no máximo, 25 de energia que você tem de volta. E eles vão causar 5% a mais de dano. É uma opção passiva e bem agradável pra gente. É boa e é simples. A segunda linha nós temos Rugido Selvagem. É uma habilidade de finalização. Golpe final que aumenta em 15% o dano e em 10% a regeneração de energia na forma de felino. Duração proporcional à quantidade de pontos de combo. No máximo de pontos de combo, isso aí dura por 36 segundos. E na última linha nós temos a Encarnação Rei da Selva. Forma de felino aprimorada, ela substitui o Berserk, só para avisar. Forma de felino aprimorada que concede os benefícios de Berserk, reduz em 20% o custo de energia de todas as habilidades na forma de felino e permite usar espreitar uma vez enquanto está em combate. Quer dizer que, vamos lá, você está em combate, você está visível, você usou a Encarnação Rei da Selva, ele te dá a possibilidade de você ficar furtivo uma vez, ou você pode usar para causar mais dano ou para atordoar o alvo ali, se for o caso. Dura 30 segundos. Resumindo, é isso. Vamos lá, dessa linha de talentos, a melhor opção aqui pra gente seria o Alma da Floresta. Os benefícios que ela gera vão ser mais frequentes e não vão precisar de gerenciamento nenhum, a não ser a questão de... Eu recomendo vocês usarem os golpes finalizadores sempre com o máximo de pontos de combo para ter os melhores efeitos possíveis. Mas é o único gerenciamento que você vai ter com esse talento e ele é muito bom. Ele vai ajudar na sua rotação pela quantidade de dano passivo que você vai sempre ter e vai ajudar você a regenerar um pouco de energia, que como eu disse, na especialização de Feral, o felino é bem cansado. Se você quiser uma segunda opção dentre essas três aqui, assim, eu ainda acho a mais viável a Alma da Floresta, sabe? Mas se vocês, por um acaso, não quiserem, não quero outra coisa, aí vai depender de você. Porque, por exemplo, o Rugido Selvagem, a cada 36 segundos, o certo vai ser você renovar ele, mas isso pode atrapalhar um pouco você na rotação. Pode acabar te enrolando, pode ficar muita coisa para você fazer, você esquecer de usar. Então, assim, requer um gerenciamento constante. Então, eu não recomendo. Mas, enfim, se quiser pegar, saiba dessa dificuldade. Já o Encarnação Rei da Selva, ele vai substituir o Berserk com alguns efeitos a mais. Só que a recarga de 3 minutos e, no meu caso, eu pego a Alma da Floresta e ainda tenho o meu Berserk. Então, né, fica a reflexão aí para vocês. A Alma da Floresta é a minha recomendação. Da sexta linha de talentos, nós temos o Cheiro de Sangue. Cada inimigo atingido por surra reduz em 3 o custo de energia da patada por 6 segundos. São duas... patada é habilidade de dano em área e no caso do surra também, né? Então ela melhora um pouquinho aí essa habilidade do surra ali. Da segunda linha de talentos nós temos Talho Brutal. Substitui patada. Gasta 25 de energia. Golpeia todos os inimigos próximos com imenso talho, causando X dano físico. Dano reduzido acima de 5 alvos, concede 1 ponto de combo e tem um máximo de 3 cargas. A recarga é de 7.4 segundos. É uma habilidade de dano em área? É. Mas ela é boa pela questão de ser baixo custo de energia e conceder um ponto de combo. Porque a princípio, o nosso principal gerador de combos em questão de dano bruto seria o Despedaçar. Mas ele custa 40 de energia, né? Então assim, ele tem um custo alto. E o Talho Brutal ele consegue, por 25 de energia só, causar mais dano e conceder um ponto de combo. E além disso ainda tem 3 cargas, então, né, agora ele se tornou viável substituindo patada. E a última opção nós temos Ira Primiva. Gasta 20 de energia, também é golpe finalizador. Golpe final que causa dano instantâneo e aplica rasgar a todos os inimigos em um raio de 11 metros. Cada ponto de combo faz durar mais. Mesma coisa aqui então, é um golpe finalizador aí que vai ser em área dessa vez, e para aplicar, rasgar em todos os alvos. Quanto mais ponto de combo, mais segundos, mais tempo, né, de duração. Dessa linha de talentos aqui, o melhor pra gente, o mais interessante seria o Talho Brutal. O Cheiro de Sangue é muito fraco e o Ira Primiva é muito mais focado para dano em área. Por mais que o Talho Brutal pegue mais de um inimigo, ele causa uma boa quantidade de dano em alvo único. E ele gera 1 ponto de combo e gasta pouca energia. E é o que a gente precisa na maioria das situações. Então, primeira recomendação aí é o Talho Brutal. Se você quer uma segunda opção, fica assim... Eu evitaria recomendar, porque eu acho que vai acabar sendo ruim para vocês de qualquer forma. Mas, por exemplo, segunda opção, Ira Primiva. É outro golpe finalizador. Tudo bem, é para dano em área. Se você foca em dano em área, não tem problema.
Se você não for focar em área, vai acabar te atrapalhando mais do que te ajudando. E o cheiro de sangue é fraco, então, além de ser também mais focado para coisa de área, é fraco. Então, dessa linha de talentos aqui, eu recomendo realmente o talho brutal, que vai ser melhor, mais fácil para você gerenciar, vai suavizar um pouco mais a sua rotação pelo custo de energia baixo, né? Então, essa aqui seria a melhor opção. Da 7ª linha, nós temos Momento de Clareza. Presságio de Clareza agora se ativa 50% mais frequentemente, que é uma passiva que a gente tem. Pode acumular até 2 cargas e aumenta em 15% o dano da sua próxima habilidade Despedaçar, Surra ou Talho Brutal. Aumenta em 30% o máximo de energia. É uma boa passiva, ela tem algumas funções. Então vamos lá. De cara, ao invés de 100 de energia, vamos ter 130. Isso é bom, já que o nosso gasto energético acaba sendo muito grande. A nossa passiva Presságio de Clareza, ela vai ser ativada 50% a mais de frequência. Também é muito bom. E ela pode acumular 2 cargas e aumenta em 15% o dano do nosso próximo Despedaçar, Surra ou Talho Brutal. No nosso caso de dano de alvo único, vai ser mais Despedaçar ou Talho Brutal mesmo. Enfim, é uma boa passiva e muito tranquila para quem está começando a jogar de feral. A segunda opção, Garra Sangre. Quando você usa 3 habilidades geradoras de ponto de combo em um intervalo de 4 segundos, o dano das suas próximas 2 habilidades, Rasgar ou Mordida Feroz, é aumentado em 30%. É uma passiva muito boa, que aumenta bem o seu dano, porém, você precisa de um pouco mais, na minha opinião, de experiência jogando com a especialização, porque ela requer um gerenciamento, que você precisa usar 3 habilidades geradoras de pontos de combo em um curto intervalo que é de 4 segundos. Quer dizer que também é tão difícil ou impossível? Não, só requer que você preste um pouco mais atenção. E às vezes no começo isso pode não ficar muito fácil, mas enfim, também não é tão difícil assim não. Terceira opção, Frenesi Feral. Gasta 25 de energia. Entra em um frenesi de fúria, arranhando o alvo 5 vezes, causando X de dano físico mais X de dano de sangramento ao longo de 6 segundos. Gera 5 pontos de combo, recarga de 45 segundos. Então vamos lá, essa aqui é uma habilidade que ela é para te dar instantaneamente 5 pontos de combo, né, nosso recurso, e causar uma grande quantidade de dano de sangramento e uma quantidade moderada ali de dano instantâneo, né? Entre aspas, instantâneo. Vamos lá. Dessa linha de talentos, ao custo baixo também, 25 de energia. Dessa linha de talentos aqui, o que vai funcionar melhor para você, principalmente se você seguir o esquema de rotação de dano com frequência, vai ser o Garra Sangre. É o que mais vai aumentar o seu dano, apesar de ser passivo, mas é o que mais vai aumentar o seu dano e de qualquer forma vai te confundir menos ao longo do tempo, pode atrapalhar menos, fazer você errar menos na rotação do que pegando uma outra habilidade ativa. A gente vai ter que focar em algumas coisas aqui. Se você quiser uma segunda opção, eu recomendo fortemente o Momento de Clareza, porque ela é mais simples e vai deixar você mais adaptado, vai deixar você um pouco mais confortável com essa especialização a princípio, porque ela pode parecer um pouco complexa e, assim, em alguns pontos de vista até é mesmo, mas nada demais também, porém, de começo, é uma boa segunda opção. Se você não quer dessa linha de talentos o talento que dê mais dano, você pode pegar tranquilo o Momento de Clareza, porque ele vai ser mais simples e é um talento bom também. Mas em primeiro, para aumentar o dano, Garra Sangre. Eu vou passar a rotação focada no Garra Sangre, mas se você quiser pegar o Momento de Clareza, também vai ser bom para você. Só vai mudar a mecânica do Garra Sangre que eu vou falar, você tira e aproveita o resto. Mas enfim, vou fazer baseado no Garra Sangre mesmo. Beleza, meus amigos. Agora que eu já expliquei e fiz a recomendação dos melhores talentos, vamos passar para a parte prática. Como sempre, eu vou explicar primeiro o que a gente vai fazer, dar uma pincelada básica, relembrar, fazer uma revisãozinha sobre alguns pontos importantes e depois eu vou fazer a rotação na prática sem falar nada para não ficar enrolando, né? Então vamos lá. Qual é o primeiro ponto? Furtividade. Como eu estou sugerindo mais os meus guias voltados para a raid, então vamos imaginar que esse daqui é o boss, é o chefe lá da raid, beleza? Então, primeiro ponto, espreitar. Você vai andar sempre invisível. O que melhora na minha questão do espreitar aqui? No meu Despedaçar. Em modo furtivo, Despedaçar causa 60% a mais de dano e tem o dobro de chance de ser um acerto crítico. Então, eu vou dar preferência ao quê? Despedaçar, já que eu não vou poder atordoar o boss. Beleza. Qual é o nosso objetivo aqui da especialização de feral? A gente quer gerar ponto de combo, colocar o máximo de efeitos de sangramento possíveis no alvo, sempre manter os efeitos de sangramento possíveis no alvo, e depois disso gastar nossos pontos de combo com a habilidade de finalização, que é Mordida Feroz. O foco vai ser isso. Então assim, Então agora falando sobre algumas habilidades aqui sobre algumas habilidades aqui que servem para o nosso burst de dano. Quais são, no caso, né? A gente tem o Berserk.
a gente tem o Berserk. Como o tempo de recarga dele é alto, ele vai entrar mais na questão de explosão de dano, e sempre que estiver disponível a gente vai dar um jeito de utilizar ele de novo. O que ele vai fazer? Durante 20 segundos, o nosso Estraçalhar e Despedaçar vão causar dano como se a gente estivesse furtivo. As duas habilidades vão causar mais dano, de qualquer forma, já por conta disso. Então, qual vai ser o foco inicial das nossas habilidades quando a gente estiver no modo Berserk? Vai ser o Despedaçar. Por mais que ele gaste mais energia, a gente quer aproveitar que ele vai causar 60% a mais de dano. Porque, por exemplo, a gente vai utilizar com frequência o Talho Brutal pelo baixo custo de energia. Porém, em modo Berserk a gente vai aproveitar o bônus. O outro efeito. Nossos golpes finais vão ter 20% de chance de chance por ponto de combo gasto de restituir 2 pontos de combo. Então a gente vai utilizar como os nossos golpes finais, com o máximo de pontos de combo. Esse é o interesse. Duas habilidades aqui que são importantes para a gente utilizar, e a gente pode utilizar principalmente no efeito do Berserk. O Rasgar. Quando a gente começar o combate, o que a gente vai fazer? Pelo menos na primeira parte, a gente vai usar o Berserk, a gente vai utilizar o Despedaçar, vai utilizar o Estraçalhar para a gente dar um dano de sangramento ali nele, vai causar já mais dano pelo Berserk, né? E esse vai ser o primeiro sangramento que a gente vai causar. O que a gente vai fazer depois? A gente vai gastar mais Despedaçar para juntar ponto de combo e nossa energia ela vai acabar diminuindo. Então assim, você usou o Despedaçar e o Estraçalhar, quando você ficar com menos de 50 de energia, que ela vai regenerando de qualquer forma. Quando você tiver com menos de 50 de energia, você vai utilizar o quê? O Fúria do Tigre, porque ele restaura 50. Então o ideal é que você só use quando você gastar pelo menos 50 de Fúria, de energia, quer dizer. Aí você vai usar o quê? O Fúria do Tigre, você vai regenerar 50 de energia e vai aumentar em 15% todo o dano. Beleza. O que a gente vai fazer? Assim que a gente vai continuar usando o Despedaçar por conta do Berserk, e quando a gente tiver 5 pontos de combo, a gente vai utilizar o Rasgar. Aí começou. A gente vai ter o Estraçalhar e o Rasgar causando dano de sangramento no inimigo. E a gente vai fazer o quê? A gente vai manter esses efeitos o máximo possível. O Rasgar ele vai ter um dano de sangramento ali durante 15 segundos. Então a cada 15 segundos você precisa ter energia para usar um Rasgar. O ideal é que você use com 14 segundos, para você manter ali. O Mordida Feroz vai ser o nosso próximo foco, depois do Rasgar. Por quê? Quando a gente tiver 5 pontos de combo, a gente vai utilizar o Mordida Feroz, vai causar dano, que é a habilidade de finalização, e, além disso, a gente vai prolongar em 5 segundos o uso de Rasgar. Isso vai nos ajudar a ficar com mais tranquilidade. Assim que acabar o Berserk, a gente vai passar a gerar ponto de combo com um Talho Brutal, porque custa menos energia e gasta menos. Custa menos energia, causa mais dano e gera um ponto de combo. E tem 3 cargas. Então, assim, isso vai facilitar a gente a manter um equilíbrio ali na energia. De qualquer forma, juntou ponto de combo, a gente vai utilizar no Mordida Feroz desde que o Rasgar ainda esteja ativo. Se acabar o Rasgar, a gente vai guardar esses pontos de combo para o Rasgar. Ou seja, o que a gente vai gastar aqui vai ser diretamente Rasgar ou Mordida Feroz. Se acabou o Rasgar, vamos partir para Mordida Feroz. Enquanto não acabar, vamos continuar usando os 5 pontos de combo para Mordida Feroz. A Fúria do Tigre, ela volta a cada 30 segundos. O que isso quer dizer? A cada 30 segundos, quando a gente estiver com 50 ou menos de energia, a gente vai usar. Porque o Berserk ele só vai voltar em 3 minutos. De qualquer forma, conforme a gente for lutando, quando o Berserk voltar, a gente vai combar junto com a Fúria do Tigre de novo. Do mesmo jeito que a gente fez no começo da rotação. Entendeu? Enfim, eu vou mostrar na prática de qualquer forma, mas aqui a gente vai fazer isso. Espero não ter ficado confuso. E o último ponto aqui, que lembra que eu falei que eu ia fazer a rotação baseada no Garra Sangre? Então vamos lá. A gente tem que usar 3 habilidades para gerar ponto de combo dentro de 4 segundos para maximizar o dano do nosso Mordida Feroz. Ou Rasgar. Qualquer um dos que a gente utilizar vai funcionar assim nosso aprimoramento de dano. E isso não vai ser difícil, porque olha só, já fazendo a última revisão aqui, o que a gente vai começar a fazer? Espreitar, Despedaçar, Rasgar, a gente já usa o Talho Brutal. 3 habilidades que geram energia. A gente vai ter gastado pontos de combo. A gente já vai ter um efeito aqui de Garra Sangre. A gente vai ter gastado energia. A gente vai usar o Berserk. A gente vai utilizar o Fúria do Tigre. Ou seja, a gente vai ter dano aumentado. E a gente vai continuar usando o quê? Despedaçar, porque a gente vai aproveitar o bônus. Despedaçar, juntou 5 pontos de combo, Rasgar. A gente já consumiu um efeito de Garra Sangre. Esse primeiro Rasgar vai ser forte. E a gente já consumiu um efeito de Garra Sangre. Ou seja, o nosso primeiro Rasgar já vai ser forte. Ok.
a gente vai continuar gastando aqui... A gente vai continuar gastando despedaçar o máximo que der, enquanto o Berserker estiver ativo para causar mais dano. A hora que não der mais por falta de energia, a gente vai completar com um talho brutal. Juntou 5 pontos de combo, a gente vai fazer o quê? Mordida feroz. E a gente vai ficar reiniciando o ciclo de juntar ponto de combo, manter sangramento e gastar com mordida feroz. Assim que voltar a Fúria do Tigre, a gente vai usar de novo, sendo que a gente não vai utilizar com 50 para cima de energia. 50 até vai, 51 você já está desperdiçando. Então é de 50 para baixo. E assim que voltar o Berserk, a gente vai fazer o quê? Reiniciar o ciclo do começo, em conjunto com Fúria do Tigre. Mas dá pra gente usar Fúria do Tigre à vontade aqui antes de voltar o nosso Berserk, né? 6 vezes Fúria do Tigre, né? Só pra explicar. Então vai ser isso. A gente vai dar prioridade para o despedaçar com Berserk por causa do aumento do dano. Fora isso, a gente vai utilizar mais o talho brutal para economizar energia e causar mais dano. E sempre que a gente causar um efeito crítico, é bom vocês lembrarem disso, porque às vezes eu usei um despedaçar e juntei 2 pontos de combo aqui. Então assim, nem sempre a gente vai gerar só um ponto de combo e vai ter que ficar usando despedaçar, sofrendo para juntar ponto de combo, etc. Graças à nossa passiva, vai encher com uma certa frequência até boa, dependendo da quantidade de crítico que você tem, né? E, de qualquer forma, o resumo da ópera vai ser o quê? Toda vez que a gente for gerar ponto de combo, é interessante que a gente use 3 habilidades em sequência para gerar ponto de combo rápido, no intervalo de 4 segundos. Dá pra fazer, não é tão difícil. Por quê? Porque toda vez que a gente fizer isso, a gente vai ter sempre um bônus de 30% a mais de dano no quê? Mordida feroz ou no rasgar. Não importa se você vai usar em um ou em outro, porque essas 2 habilidades são boas, são frequentes e vão causar muito dano. A gente vai usar o mordida feroz sempre que ainda estiver ativo o efeito de rasgar. Acabou o rasgar, a gente vai usar ele de novo, vai focar no rasgar. Junta ponto de combo, rasgar. Depois disso, só a mordida feroz. Entenderam? Então, essa foi a revisão do que a gente vai fazer e eu vou mostrar na prática aqui como que funciona. Vocês podem ver que vocês podem até esperar um pouquinho antes de usar o segundo buff para sua regeneração de energia aumentar um pouco e dar tempo de recarregar aqui alguma das nossas habilidades. Só para a gente não ter muita dificuldade na hora de gerar a outra passiva do Garra Sangre, porque a gente tem que acertar 3 habilidades com um espaço muito curto de tempo. Então, ó, agora eu consegui. Podem ver que voltou aqui o Fúria do Tigre, eu já vou usar de novo, que vai me facilitar a vida. Só que acabou o meu buff ali do rasgar, então o que eu vou fazer? Vou aplicar de novo. Mas dá pra você ficar mantendo o buff do rasgar de qualquer forma, com tranquilidade através aqui da nossa habilidade de finalização. Não é tão difícil assim, não. E o importante aqui é que você faça um gerenciamento até de tempo, igual eu tô fazendo aqui para dar tempo de regenerar, para depois que você gastar esse buff aqui do Garra Sangre, você poder utilizar outro. E o Fúria do Tigre vai ajudar, né? Porque, ó, não deixa acabar aqui o efeito. Para você poder manter sempre esse buff aqui o máximo de vezes possível. Ó, por exemplo, agora já vai ficar mais fácil. Olha lá, ativei aqui de novo. E vai ser isso. O importante aqui é o seguinte. A gente vai manter nossas habilidades de sangramento com frequência. Não vai deixar acabar. Não é difícil de fazer isso por conta da nossa habilidade aqui do Mordida Feroz. A gente vai sempre começar a luta em furtividade. A gente vai estar sempre recarregando os sangramentos, já falei. E sempre que voltar a nossa habilidade do Berserk, a gente vai combar com Fúria do Tigre e vai fazer isso. Não tem mistério, às vezes pode confundir um pouquinho só no começo mesmo,
mas não tem grandes mistérios também não, é mais uma questão de costume e é uma classe assim que pelo menos eu me divirto jogando, né? Então é isso. Depois que você ficar usar aquele burst inicial, você vai ficar fazendo o gerenciamento aqui do que você vai fazer. Você vai se rasgar ou mordida feroz de acordo com a necessidade. Se rasgar está ativo, você vai continuar gastando os 5 pontos de combo para mordida feroz. Quando você gastar o seu segundo buff ali do Garra Sangre, o ideal é que você tenha uma quantidade de energia mais ou menos razoável. Para quê? Para você usar 3 habilidades seguidas que gerem ponto de combo para você ganhar outro desse buff. Por exemplo aqui, eu tô com ela cheia e fica mais fácil, né? Vale lembrar, gente, que esse efeito do Garra Sangre, ele é ativado quando você usa as habilidades em sequência, mas assim, tem que ser habilidades diferentes, tá? Por exemplo, eu vou gastar aqui, gastei meu Garra Sangre, cadê? Vou gastar o outro aqui. Pronto, eu gastei. Ó, despedaçar, estraçalhar, talho brutal. Eu ativei o buff. Beleza, vou gastar de novo. Só pra mostrar. Vamos regenerar a energia aqui. Se eu quiser usar despedaçar, 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 não vai ativar. Agora, se eu usar despedaçar, estraçalhar, despedaçar de novo, também não. Eu não posso repetir, entendeu? Então, nesse caso aqui, pra gente sempre manter pra gente sempre manter aqui o nosso buff ativo, a gente tem que usar habilidades diferentes. A gente pode até complementar, se quiser, com surra. Ela também é ativa, ó. Mas se a gente usar, infelizmente, repetida, uma dessas 3 aqui se repetir, a gente acaba que não ativa o nosso buff, né? Então, ó, de novo, não ativou. A gente vai ter que usar habilidades como eu iniciei a rotação. Eu não iniciei a rotação com despedaçar, estraçalhar e o talho brutal. Se você conseguir fazer isso na maioria das vezes, ou para não gastar alguma outra que consome muito, você quiser usar o surra que não custa nada, é um bom filler para você. Então, se isso for te facilitar, você pode fazer, ó. Vamos supor aqui zerado. Despedaçar, talho e surra. Funcionou. Funciona tranquilamente. Então, o que fica mais fácil para você. De qualquer forma, você pode fazer da forma que fez inicialmente ou dessa forma aqui. O despedaçar mais o estraçalhar e o talho funcionam muito bem e ajudam você de qualquer forma, vai ajudar você de qualquer forma a manter o sangramento maior ali por mais tempo no inimigo, né? Vai ajudar você, acaba que ajuda você a não esquecer. Se você ficar focando muito no surra, talvez você esqueça aqui, né? De qualquer forma, o dano do surra ele é muito baixo. Então vale mais a pena você focar no estraçalhar mesmo, a não ser que sua barra de energia esteja assim, muito lá embaixo mesmo. Mas enfim, é isso. Não tem muita dificuldade. Dá para você fazer o gerenciamento tranquilo. É uma especialização que pode até assustar a princípio, mas não vejo necessidade de se assustar não. Ela é muito boa. Às vezes é só uma questão mesmo de acostumar. O ideal é que você, baseado aqui na especialização de Garra Sangre, só não esqueça o seguinte: tente manter o máximo aqui de Garra Sangre possível para você, porque isso vai te ajudar muito para você sempre causar dano no inimigo maximizado, seja no rasgar ou, né, na mordida feroz, que é o que vai importar na verdade, né? Sempre que o Fúria do Tigre voltar também eu recomendo que você utilize, e depois quando voltar o seu Berserk, também recomendo que você faça esse combo para você ter causar sempre uma quantidade de dano maior no inimigo mesmo. Sempre que procar também aqui a nossa presságio de clareza gasta grátis no despedaçar, que ele gasta mais energia. Lembra sempre de manter os dois sangramentos sempre aqui no alvo. E como vocês viram, dá para você... Aqui só tem uma carga de Garra Sangre, mas dá pra gente manter uma outra aqui se a gente usar as habilidades. Ó, a gente recuperou ali, né? Então, é isso. O objetivo aqui é manter sangramento, sempre usar os pontos de combo com o máximo, que vai ser maximizar o dano que você causa no inimigo. E é isso.
Depois do burst inicial, você vai ficar gerenciando e vai reiniciar toda a rotação depois quando o seu Berserk voltar. Vai causar bastante dano e você vai se sair bem nas suas raids ou masmorra, se você seguir mais ou menos assim essas dicas e acostumar com essa rotação. Porque assim como o Ladino, não é uma rotação também mais simples do mundo, né? Ela requer um pouco de mecânica, requer um pouquinho de dedo, mas nada que você não consiga fazer depois de treinar no boneco, ou fazer uma raid, uma masmorra normalmente ali também. Não vai ser também tão difícil não, beleza? Eu espero ter sido didático e ajudado vocês, mas caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu vou responder, ou se preferir um contato mais direto, é só chamar no Instagram, que é o @aranhaversos. Um abraço a todos. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!